Bom, Priscila, quando a pessoa descobre que está com câncer de mama, como ela pode assim lidar com essas emoções? Que a gente sabe que, né, afeta bastante o psicológico, né? Tu pode falar um pouquinho disso para a gente? Bom dia a todos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, quando a pessoa descobre, é algo muito frustrante para a mulher, principalmente porque ela vai ter que lidar com N coisas. Então, quando a mulher ela se vê numa situação assim, a primeira coisa que ela pensa, vou morrer. É um sentimento que bate todas as mulheres, por quê? Porque quando ela se olha numa situação câncer, o câncer hoje é uma doença que todo mundo encara assim, é uma doença que leva à morte. Né? A gente pode até pensar em prevenções e tudo mais, mas quando você recebe um diagnóstico desse, normalmente ela já pensa, vou morrer. Então, assim, ela já entra numa profunda tristeza. É um sentimento assim que ela não consegue lidar. Muitas mulheres não conseguem lidar com essa notícia desse diagnóstico, ó, você está com câncer. Seja um câncer no ovário, um câncer de mama, qualquer câncer que a mulher tem que enfrentar, ela vai ter que enfrentar a sua parte emocional. Então, essa parte emocional era muito delicada, porque leva a mulher a uma profunda tristeza. E uma outra coisa, ela pode ter uma ansiedade. E algo também que pode acontecer é gerar uma revolta. Tem mulheres que se revoltam com a notícia e tudo mais. Por quê? Porque elas têm medo. O medo, ele sempre vai ser de perder alguma coisa. Toda vez que você tem medo, sempre vai ser medo de perder algo, porque ali você entra num ciclo de autossabotagem. Então, quando você encontra uma situação de receber um diagnóstico de câncer, então, normalmente, ela entra nesse ciclo da autossabotagem, que é assim, eu fico com medo, depois eu tenho o medo de perder, então, o que eu perder? Eu vou morrer. Eu vou perder os meus filhos, eu vou perder a minha família. Quer dizer, eu estou perdendo. Ela entra, porque a mulher ela é muito emocional. Então, o que ela pensa? Ela já pensa nos filhos que não vão ficar sem mãe. Ela não consegue imaginar que talvez tenha um tratamento no momento que ela recebe. A notícia, quando ela é chegada, se a pessoa não consegue drenar suas emoções, vamos dizer que essa mulher ela já tem vários conflitos emocionais. Então, quando ela recebe a notícia de um diagnóstico cancerígeno, o que ela pensa? Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai ficar com o meu marido? Quem vai cuidar disso? Ela não consegue drenar essas emoções. Então, por isso que muitas vezes, no momento que a pessoa já recebe um diagnóstico, já é chamado um psicólogo, um psicanalista, para poder atender essa pessoa, porque a demanda que ela recebeu é muito grande. Então, ela não consegue drenar as emoções. Então, é chamada a família, para a família poder ser um suporte, para esse paciente ter a melhor qualidade emocional. Porque quando essa pessoa ela não tem alguém que possa ajudá-la nesse processo de entender o que está acontecendo, como lidar com o que está acontecendo, como tratar emocionalmente, o câncer, ele aumenta, tem um grande aumento só de você não conseguir lidar com o lado emocional. Então, o câncer, ele tem uma rápida progressão porque você não conseguiu lidar com a parte emocional. Existem casos de pessoas que tiveram câncer e eles chamaram psicólogos, psicanalistas, e fizeram um tratamento emocional e o câncer foi regredindo. Isso acontece muito. Acontece muito isso. Por quê? Porque conseguiu lidar com a situação. Então, pessoas que não conseguem lidar, o câncer, ele avança muito rápido. Ele avança muito rápido. E que aquelas pessoas que lidaram com a situação, elas conseguem ter até uma reversão muito rápida também, só por emocionalmente ela estar bem. Uma coisa muito importante também, eu acho que é o acompanhamento da família, né, que também acaba passando por todos esses problemas, né, junto com o paciente. Então, eu queria saber, né, como a gente, quando a gente descobre que alguém da família, ou mesmo uma amiga, né, está passando por esse problema, um câncer de mama, por exemplo, como é que a gente pode ajudar, né? O que a gente pode falar, como a gente deve tratar essa pessoa para ela se sentir melhor, tem um tratamento diferente, como a gente tem que lidar com elas? Ok, é uma pergunta muito importante, porque nós temos que pensar o seguinte,
Quando a família recebe, é um choque familiar também, e emocional. É uma demanda alta para a família ter que digerir. Então, o pai, a mãe, os irmãos, o filho, o marido, eles vão ter que passar junto. Não ache que a pessoa recebeu uma notícia que ela está com câncer, que ela vai sofrer sozinha. Não só ela sofre, como toda a família vai sofrer junto. O filho vai sofrer, o marido vai sofrer, o pai vai sofrer, todos vão sofrer junto. Então, precisa-se de um suporte familiar para que todos possam receber esse tratamento. E é importante entender que é a vivência também que é difícil, porque às vezes o tratamento é longo. O tratamento às vezes não é a curto prazo, é a longo prazo. Tem pessoas que passam anos com câncer e a família ela vai ter que lidar com isso, né? Então, nós temos que pensar que um tratamento de câncer, ele dura muitos anos, muitas vezes. Alguns não, mas muitos, eles duram muitos anos, o que leva um desgaste emocional na vida do paciente e na vida familiar também. O que a gente tem que entender? Primeiro, não julgamento. Não julgamento do paciente e não julgamento da família, porque cada um reage de uma maneira. Então, o paciente pode reagir de uma maneira tranquila e aceita o tratamento, aceita o apoio psicológico. Já vai ter outro que não vai aceitar tratamento, não vai querer aceitar tratamento psicológico, e a família vai ter que lidar com isso, vai ter que ajudá-lo a entender também o processo, porque tem pacientes que não querem, eles acham que já vão morrer e já receberam uma sentença de morte, e eles não aceitam nem o tratamento psicológico, nem o tratamento de uma quimioterapia, uma radioterapia, ou um tratamento lá no CEPOM, eles não aceitam. E aí o que acontece? Como trabalhar isso? Primeiro, não julgue. Toda vez que a gente julga, a gente destrói um pouco mais as emoções daquela pessoa. A gente tem que ter um olhar de ajuda, de contribuição, um olhar de amor. Porque quando eu olho o outro, eu entendo, com um olhar de amor, eu entendo o sofrimento daquela pessoa. Então eu posso ajudá-la no processo. Porque se eu sou uma pessoa que olha com um olhar de julgamento, eu estou excluindo a pessoa como ser humano. Eu estou excluindo a dor daquela pessoa e o sofrimento que ela está vivendo. Então, o que eu tenho que fazer? Olhe com um olhar de amor, ajudo da melhor forma possível, da maneira com que ela deixa ser ajudada também. Eu vou contribuindo aos poucos, até o dia que ela aceita ser ajudada. Eu não posso, nos primeiros dias, nos primeiros momentos, querer impor as coisas ao paciente ou à família. Porque, às vezes, tem família que não consegue lidar com a situação. E o que acontece? Ela se isola. Tem familiares que não conseguem já estar com o outro, porque ele não consegue lidar com aquela situação. E eu não posso julgar esse familiar também. Então, o que eu posso fazer? Às vezes, aquele familiar, para ele lidar com a situação, é o isolamento. Não contato. Eu prefiro não estar em contato com você, porque se eu tiver com você, eu não vou te ajudar, eu vou prejudicar ainda mais a sua situação. Então, há um isolamento. Então, esse processo, a gente também tem que olhar com um olhar de amor e não julgamento. Porque existe aquele que vai conseguir te abraçar, te beijar, estar perto, ir com você nas consultas. Existe aquele familiar que não vai conseguir nem abraçar mais, não vai conseguir beijar e nem ir às consultas, porque ele mesmo não consegue lidar com a situação. Quando ele descobre que alguém, um familiar, uma pessoa muito próxima, ela recebe um diagnóstico de câncer, ela quer fazer tudo pelo paciente. E aí o que acontece? A pessoa, ela não está inutilizada, ela não é inútil porque ela recebeu um diagnóstico. Ela continua fazendo as mesmas coisas. Claro que existem alguns estados que já são mais graves, mas algumas pessoas, elas receberam um diagnóstico e ela consegue fazer as mesmas tarefas, elas vão para o trabalho, elas voltam, elas conseguem continuar a sua vida normalmente. E muitas pessoas, elas querem ajudar e acaba atrapalhando. Você fala assim, em vez de ajudar, você atrapalha. Quando você pega um caso desse, a pessoa vai pegar uma coisa no chão, não, deixa que eu pego para você. Nossa, mas eu não estou inútil. Eu recebi um diagnóstico
que eu posso lidar com essa situação. Então, existem demandas que a gente não precisa tomar a conta da casa porque alguém recebeu um diagnóstico, porque você tira a utilidade dela. Quando você faz isso, você a destrói como ser humano. Então, em vez de você estar ajudando, você vai causar outro problema emocional. Porque aquela pessoa vai achar que ela já realmente deve estar morrendo pelo fato de que as pessoas estão fazendo tudo por ela. E ela precisa ter esse quadro emocional, ela precisa, para ela drenar todas as suas emoções, gerir tudo isso, ela tem que entender que tem coisas que ela vai continuar fazendo, que ela continua com as mesmas habilidades, que ela tem condições de estender a sua própria cama, que ela tem condições de voltar ao trabalho, e que tem algumas coisas que ela não poderá fazer, sim, mas serão aquelas coisas específicas, mas ela não vai deixar de viver, ela não vai deixar de passear, ela não vai deixar de ir no cabeleireiro, ela não vai deixar de fazer N coisas, porque ela recebeu um diagnóstico. Isso é muito importante, a família entender isso, essa demanda familiar precisa entender isso, porque para ela que ela não inutilize uma pessoa que não está inutilizada. Quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, né, seria importante, assim, é legal para ela ter contato com outras pessoas que já passaram por esse momento, por essa experiência, trocar essa experiência, ver como é que foi e tal. É importante para ela? Ela vai se sentir melhor? Então, por experiência própria, a gente vai atrás. Às vezes é bom. A parte feliz é bom. Só que assim, quando a gente descobre uma doença, a gente só consegue encontrar a parte triste da coisa. Porque a primeira coisa que tu faz foi, comigo aconteceu, 2013. Apareceu, vivia com perda de voz, era uma coisa frequente. Começou a cair cabelo e as unhas quebrar. Aí senti um nódulozinho, mas era na região do ouvido. Enfim, fui na ginecologista. Aí falei para ela, Andréia, estou fazendo dieta, não consigo emagrecer. Está difícil, eu consigo, mas está complicado, eu acho que é a idade. A unha, daí mostrei as unhas e falei, muita queda de cabelo. Ela me examinou, enfim, ela pediu vários exames, ela falou assim, ano passado a gente não fez, esse ano vamos fazer novamente, vamos fazer os exames, né, vamos ver. Quando eu peguei os exames, porque daí a gente olha e já se... Né? Mas não me caiu a ficha. E cheguei lá nela, ela falou assim, olha, tu precisa ir no endocrinologista, porque os exames aqui estão me dizendo que tu tem hipotiroidismo. Aí está explicado o motivo do porquê está difícil de emagrecer, o porquê o teu cabelo está caindo, a tua unha está desse jeito. Mas assim, eu mostrei a bolinha, daí eu mostrei, até então eu não tinha mostrado. Ela assim, por plano de saúde, você vai aguardar 3, 4 meses. Então eu vou te solicitar já um ultrassom, para quando tu chegar lá, na tua consulta, tu já chegar com todos os exames. Aí eu fui lá e fiz, só que não contente, cheguei para um colega de trabalho, um médico, especialista na área, e falei, doutor, o que o senhor acha disso aqui? Ele já tratou a minha mãe, ele tratou meu pai, ele tratou minha tia, ele é quase o médico da família. Enfim, ele olhou para mim, ele falou, não, vamos fazer uma punção. Era nódulo único, tinha aparecido ali na tireoide, Eu fiz a punção. 3 dias depois, eles me chamaram novamente. Só que assim, a gente trabalha na área, sabe, né? Calma aí, o que está pegando? Não, a gente vai fazer, a gente não coletou material suficiente. Como o senhor não coletou, doutor? Eu vi que o senhor viu no microscópio se o material estava suficiente. Aí ele abriu o jogo. Você tem um câncer, só que assim, é um tipo de câncer que é bastante agressivo, mas fica tranquila que a gente vai tratar. Aí eu ainda não queria aceitar.
que ia ser aquilo. Tanto é que eles falaram assim, mas a gente vai coletar para ter certeza, a gente não sabe se a gente trocou a lâmina, mas é porque ele já sabia para que ele estava falando, né? Quando o exame ficou pronto, era 15 dias. Com 8 dias, o meu exame já ficou pronto. Ele passou, eu ainda trabalhava na área da enfermagem, ele passou, voltou e falou assim, olha, o doutor Horácio me ligou, teu exame ficou pronto. Tu não passa lá para pegar para a gente conversar? Na hora, né? Já me levantei e fui. Aí ele já mandou não abre. Foi a mesma coisa dizer assim, abre. Que tu pega aquilo, que tu olha, daí tu não quer acreditar. Eu fiquei assim uns 15 minutos encostada num pilar, pensando, o que vai ser de mim? Eu tinha uma filha, entendeu? Aí cheguei lá nele, já chorando, né? Aí ele falou assim, eu sabia que tu ia abrir o exame. Quando eu te pedi para te não abrir, eu ainda pensei, ela vai abrir. Eu não deveria ter dito nada, porque daí ela ia pegar o exame, ia vir e aqui a gente conversava. Enfim, fiz a cirurgia. 15, 20 dias após, eu comecei com uma falta de ar, bastante importante. E eu ia nele, e a gente não descobria, até que por uma tomografia, eu já ia fazer a traqueostomia, por uma tomografia, embolia pulmonar. E exames de sangue, e fui para a UTI, e tratei, graças a Deus estou aqui, deu tudo certo, mas assim, o psicológico da gente, a gente vai assim, ó, a gente vai no fundo do fundo. Com relação às pessoas, elas te olham. A gente sente que elas te olham assim, coitada, mas assim, ó, eu conseguia mexer meu braço, eu conseguia me mexer. Então, eu, Cleusa, não me sentia uma coitada. Eu precisava vencer aquilo, porque eu tinha minha filha, era eu e ela. Eu tinha minha família, que não ia me desamparar, mas no momento eu pensava nela. E tenho qualidade de vida. Tenho as minhas asmas, mas isso eu acho que todo mundo, enfim. Em 2017, eu ia na academia para, né, me cuidar, enfim. Do nada apareceu uma bola no lado do umbigo e muita dor, e eu apertava aquilo com tanta força que eu consegui fazer um hematoma na minha barriga. E aí, mais uma vez, fui brincando, e aí o médico disse, meu Deus, o que é isso? Eu achei que era uma hérnia. Aí eu falei, ai, doutor, é uma hérnia. Aí ele disse, então tem que operar, né? Está muito grande, ela pode encarcerar, tá. E nos exames, enfim, para resumir a história, eu descobri um outro tipo de câncer. Enfim, eu fui para o teu Google, eu fui... E as pessoas, os comentários que as pessoas te fazem, muitas te ajudam, tá? Mas tem assim, basta uma te falar alguma coisa que tu consegue, ela consegue te autodestruir, entendeu? Mas assim, talvez ela até faça isso para ajudar. Eu não sei, assim. A pessoa falou assim para mim, nossa, tu tens que ir no geneticista, que cuida da genética, né? Enfim. Porque se você já teve 2 tipos de câncer, isso vai acabar resultando num outro. Gente, eu estava entrando de novo em tratamento. Enfim, não tem jeito, tá? Acho que te olham, te ajudam e te põem para cima. Mas, no meio dessas, tem uma que elas conseguem te autodestruir. E não é isso. É bem como a Priscila falou, assim. Naquele momento, se tu te abaixou, é porque tu te sente apta para te abaixar. Se tu vai fazer alguma coisa, é porque tu te sente apta. Se caísse e ele pedisse a tua ajuda, é porque assim, realmente ele estava precisando. Naquele momento, ele, por algum motivo, ele não pôde abaixar. Ele não pôde estar ali, abaixou. Enfim, eu acho que é bem por aí, sim. Deixar a pessoa, às vezes, respirar um pouco. Enfim, ainda estou em tratamento, não acabou ainda, mas estou aqui. E em 2018, todo mundo dizia que eu não engravidaria mais, e eu ganhei o neném. Hoje tem 2 anos, e estamos aí.
Uma coisa importante também do relato que a Cleusa trouxe é um pouquinho da história dela, né? Isso aí é extremamente importante, a gente contar aquilo que nós passamos, a maneira que nós vivemos. Existem muitos grupos, Dani, que ajudam e que trabalham com essa área. Então, assim, muitas pessoas que têm câncer hoje se reúnem para estar juntas. Existem grupos de psicólogos, psicanalistas, alguns psiquiatras também, que trabalham com grupos também de autoajuda, que só trabalham com essa parte de câncer. Então, eles têm grupos tanto para a família, quanto também tem grupos para os pacientes também. Então, existem terapias em grupo para isso. Uma coisa importante para entender é que o câncer, ele tem um grau genético, mas também tem o emocional. O que pode gerar? Então, tem muitas mulheres que têm uma vida normal, não tem nenhuma doença, nenhuma enfermidade, passou por um problema emocional, às vezes uma separação, ou às vezes uma traição, ou outra coisa parecida. E aí o que acontece? Essa mulher não consegue drenar aquilo que está passando. E aí desenvolve o câncer. Então, assim, isso aí tem pesquisas sobre esse assunto, de que mulheres, muitas vezes, que não puderam ter filhos, e os seus maridos tiveram filhos fora do casamento, e elas têm câncer no útero, no ovário. Então, aonde foi o problema, onde estava o problema, tem um caso de uma pessoa que teve câncer na mama, e o seu ex-marido, ele elogiava os seios de outra mulher. E como ela tinha um seio muito pequeno, ela desenvolveu o câncer de mama por conta dela passar tanto tempo se comparando à outra, sempre se comparando à outra mulher, e ela desenvolveu isso. Um outro caso também é de uma mulher que também, no caso dela, foi a sua família. O seu pai falava que ela tinha uma voz muito feia, e sempre falava que a voz dela era horrível, tal. E desde criança, ela sempre se olhava e se via. Ela procurava não conversar perto do pai, não procurava conversar perto da família, ela se isolou muito, e lá na frente, já na fase adulta, ela desenvolveu um câncer também na garganta. Então, nós temos que pensar um pouquinho como que são as nossas emoções. Como é que nós estamos lidando com algumas situações da nossa vida, da nossa história, o que nós enfrentamos que nós não estamos dando conta. Então, pense um pouquinho sobre isso, porque se você já tem uma dificuldade nessa área, está enfrentando um problema muito sério, não deixe isso se tornar um câncer. Então, procure uma ajuda antes que isso se torne. Então, assim, eu vou tratar as minhas emoções, eu vou procurar um profissional da área emocional, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um psicanalista, eu vou procurar esse profissional da área para que eu não desenvolva algo que eu não desejo. Então, assim, se preocupe um pouquinho com isso, por quê? Porque a nossa área emocional, ela ela desencadeia várias doenças do nosso corpo. Não só o câncer, como um infarto, um aneurisma e outras coisas mais podem ser desenvolvidas a partir de traumas e dificuldades que nós enfrentamos na nossa infância e posteriormente também.